Olá, professores! Estamos dando início a mais um ATPC da área de Ciências da Natureza e Matemática, junto com Educação Especial. Hoje com o tema Metodologias Ativas 2, então continuação da ATPC anterior. Essa é a equipe da área de Ciências da Natureza e Matemática. Eu, a PCNP de Química, Luciane, a Sandra Oliveira, PCNP de Matemática, a Meire, que é PCNP de Biologia, e a Aline Crociari, PCNP de Educação Especial. Na nossa pauta de hoje, então, nós vamos fazer o feedback da TPC do dia 23 de julho, vamos fazer a retomada sobre as metodologias ativas, vamos, então, apresentar a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas e a instrução por pares. Também vamos discutir sobre educação especial e fazer a avaliação da TPC. Os objetivos, então, da TPC de hoje são apresentar os resultados das atividades da TPC anterior, dia 27 de julho, retomar o conceito de metodologias ativas, apresentar tipos de metodologias ativas, refletir sobre a concepção de deficiências, tendo como base as metodologias ativas. Então, agora nós vamos fazer o feedback da TPC anterior. Haviam duas questões para responder. Uma delas era, professor, com base na TPC sobre metodologias ativas, indique quais das metodologias você já utilizou em suas aulas. Então, nós tivemos 327 respostas. Dessas 327 respostas, 201 professores, então 61,5%, disseram que já utilizaram a sala de aula invertida. E 38,8%, então 127 professores, já utilizaram a gamificação. 20,8%, ou seja, 68 professores, disseram que não utilizaram ainda nenhuma das duas metodologias. A outra questão era a respeito da gamificação. A gente pediu, então, quem já tivesse utilizado a metodologia de gamificação e para indicar aí algum jogo com o qual já trabalhou. Nós tivemos várias indicações, então nós vamos fazer um consolidado e depois vamos compartilhar com vocês. Agora, a Sandra Oliveira, ela vai fazer a retomada sobre metodologias ativas. Eu passo a palavra, Sandra. Olá, professores. Então, vamos dar início à nossa retomada sobre metodologias ativas. Pode passar? Então, vamos relembrar o que nós conversamos a semana passada sobre a pirâmide da aprendizagem, né? Que vai nos situar por que de tratar das metodologias ativas. Então, nós estamos aqui com a nossa pirâmide, onde nós temos 10% aprendem lendo, 20% escrevendo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo, 80% praticando e 95% ensinando. Sendo que nós temos aqui o ler, escrever, observar, ver e ouvir como método de aprendizagem que é considerado passivo, tá? E discutir, praticar e ensinar seria o momento que a gente usa o método ativo, que é justamente quando os alunos eles têm a possibilidade de estar sendo o construtor realmente do seu aprendizado, tá? Pode passar? Então, vamos retomar aqui algumas coisinhas em relação a metodologias ativas. Então, as metodologias ativas, ela sempre vai possibilitar o que aos nossos alunos? A autonomia. Então, autonomia de escolha, autonomia de processo a estar caminhando, no caso, né? Autonomia de poder estar utilizando do seu próprio ritmo de aprendizagem, né? E o que também vem com a questão das metodologias ativas? É a questão da problematização. Então, eu tenho situação de problematização colocada na metodologia ativa, onde eu vou fazer o quê? Eu vou ter as estratégias de ensino e aprendizagem, tá? E, diante das estratégias que eu vou utilizar na metodologia ativa, o que eu vou possibilitar ao meu aluno? A motivação. E com essa motivação, eu vou fazer com que ele faça o quê? Que ele se concentre,
que ele consiga examinar, que ele consiga refletir e relacionar o que ele vai aprender, né, o seu conhecimento adquirido, suas habilidades desenvolvidas, ele vai dar um ressignificado diante da sua própria história, tá? Pode seguir? Então, vamos retomar aqui. Na ATPC passada, nós conversamos sobre sala de aula invertida e gamificação. Nessa nossa ATPC, nós vamos estar abordando aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos e instrução por pares, que seriam outras 3 metodologias ativas que nós vamos trazer para vocês como sugestões para conduzir a questão das aulas, tanto agora como também da forma presencial. Por quê? Porque essas metodologias, elas vão dar suporte à questão do aprendizado do aluno em sala de aula, seja sala de aula física, seja a sala de aula que nós estamos enfrentando nesse momento, tá? Pode seguir? Então, vamos começar com as metodologias ativas 2. Para a gente começar, vamos refletir em relação a essa frase. O educador precisa saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Paulo Freire, 2015. O que significa isso? Que quando nós pensamos em trazer para vocês essas metodologias ativas, nós pensamos justamente no momento de proporcionar que aconteça o quê? A construção, tá? A construção, o desenvolvimento das habilidades em relação dos alunos diante dos objetos de aprendizagem. Então, esse momento das metodologias ativas é uma forma de a gente pensar o nosso ambiente que a gente vai poder possibilitar o aprendizado, e isso é muito importante, tá? Seguindo. Nós vamos começar, então, com a aprendizagem baseada em projetos. O que seria aprendizagem baseada em projetos? É justamente uma metodologia ativa onde você tem o que presencialmente e muito forte dentro dessa metodologia, a investigação e a pesquisa, tá? Então, tudo está ancorado aonde? Na investigação e na pesquisa. Nós temos o quê? Nós temos um problema inicial, pode ser uma pergunta, pode ser uma situação, problema, que vai fazer o quê? Vai motivar, tá? Que as pessoas, os alunos se reúnam, tá? Eles busquem trabalhar de forma colaborativa diante de um determinado tempo, porque o projeto tem começo, meio e fim. Então, nós temos o que vai acontecer no começo desse projeto, nós vamos ter o processo que está no meio do projeto e nós teremos o quê? A parte final do projeto, tá? Pode seguir. Então, aqui nós temos, ó, o que nós temos aqui de importante novamente, tá? Que eu vou lembrar a vocês. Todo projeto, ele tem que ter os seus assuntos pautados no mundo real, tá? Então, eu tenho uma situação onde eu quero resolver essa situação. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ativar conhecimentos, eu vou adquirir novos conhecimentos através do processo de pesquisa e investigação, tá? Para que eu possa ter esse conhecimento a mais, consolidar já o conhecimento que eu tenho, para levar o quê? Para levar sugestões, para levantar hipóteses, para poder chegar a uma conclusão do quê? De poder resolver o que foi lançado inicialmente, que seria a situação problema, tá? Na escola, o projeto, ele é desenvolvido em grupo. Por que desenvolvido em grupo? Porque na situação de grupo, nós temos o quê? Nós temos a circulação de informações. Então, nós temos a contribuição das potencialidades dos alunos quando estão em grupo. Então, todos conseguem participar e, com isso, eles vão podendo fazer o quê? Desenvolvendo habilidades e ativando novos processos mentais. Por quê? Eles vão fazendo novas sinapses para a construção de novos conhecimentos, tá? E nessa forma de condução, que é na discussão em grupo, você tem justamente a possibilidade que isso ocorra. Quando você tem a questão só da exposição de conteúdo, você não cria essa possibilidade que ele possa estar ativando
outros mecanismos para poder estar resolvendo a situação problema, tá? Pode seguir. Então, ali, pensando dessa maneira, nós vamos pensar aqui o que temos como preceitos relevantes da prática da aprendizagem em projetos. Conhecimentos chaves, compreensão e habilidades. Aqui é justamente o que eu vou utilizar, tá, de conhecimento para poder tratar. Então, a situação baseada em projetos possibilita que eu possa fazer o quê? Possa mobilizar conhecimentos, tá, que vão possibilitar que eu compreenda a situação e, com isso, vai desenvolver habilidades para que eu possa buscar o quê? Resolver essa situação problema, tá? Problemas desafiadores é justamente aquele momento inicial que vai fazer o quê? Vai desencadear o interesse e motivação dos alunos para chegar a uma solução, tá? E essa solução vai ser pautada o quê? Em conhecimentos que vão estar circulando através do momento de suporte. Porque a partir do momento que eu tenho uma situação problema, eu vou buscar o quê? Vou buscar pesquisar, vou buscar utilizar todos os mecanismos para entender o que está acontecendo naquela situação problema, tá? Dentro da aprendizagem baseada em projeto também tem a autenticidade, o que significa que essas situações problemas, elas estão pautadas em situações reais do cotidiano, tá? E tem uma relevância à vida das pessoas. Por isso que tem a questão da autenticidade. Não é só simplesmente um momento pedagógico, não. E sim é você utilizar os seus conhecimentos para poder lidar com uma situação real de vida na qual foi apresentada dentro da situação problema. Outra coisa, estudantes têm voz e escolha. O que significa voz e escolha? Todos, diante do processo do projeto, podem colocar as suas opiniões, pode colocar suas dúvidas, podem escolher quais os caminhos querem percorrer, quais os caminhos que não querem percorrer. Eles vão, dentro disso, eles vão possibilitar o quê? Uma discussão para poder desenvolver realmente o projeto. Possibilita reflexão. Por que reflexão? A cada momento, eles estão verificando o que está acontecendo no projeto. Cada etapa que eles estão percorrendo possibilita que eles possam parar e ter feedbacks em relação a esses momentos, através da reflexão. Deu certo? Não, não está dando certo. Então, vamos escolher uma outra linha de pensamento, vamos procurar uma outra forma de resolver, tá? Crítica e revisão. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa, né, os alunos também começam dentro da aprendizagem baseada em projetos, eles começam a levantar hipóteses, tá? E começam a olhar essas hipóteses de forma a ser ou não viáveis para resolver a situação problema. E, se necessário for, eles vão também fazer o quê? Toda uma revisão do processo para realmente validar. Então, é uma forma de ver realmente se o resultado, se aquele processo vai estar de acordo e vai ser mais adequado para resolver aquela situação problema, tá? E, por final, que apresenta-se numa aprendizagem baseada em projetos, no projeto, é aquilo que o projeto nos permite, que é um produto final. E esse produto, ele é público. O que significa produto público? Ele vai sair das portas, ele vai sair dos muros da escola, tá? Então, eu vou resolver uma situação, tá? Aonde está ligado com um problema cotidiano, que eu vou utilizar todo o meu conhecimento que eu vou poder explorar dentro do contexto ambiente pedagógico de aprendizagem na escola, para poder ter o quê? Um produto final, algo físico, algo palpável, que eu possa colocar para a comunidade para resolver a situação problema, que é uma situação cotidiana que está também associada com a questão da comunidade. Então, sai fora do contexto da própria escola, tá? Pode passar. Então, diante disso, eu separei aqui os papéis de quem está envolvido no processo da aprendizagem baseada em projetos. Nós temos o aluno e o professor. Quando eu tenho
o projeto, eu tenho o aluno como protagonista. Diante de tudo aquilo que eu falei anteriormente, o que que a gente percebe? Por que que ele é protagonista? Por que que ele é protagonista? Porque ele possui a possibilidade de refletir sobre suas ações, tanto individual como também em grupo, dentro do grupo, e as ações assumidas pelo grupo. Ele tem autonomia para decidir sobre as coisas, e com isso, ao desenvolver todo o processo, né, dentro de um projeto, desenvolver o projeto, ele vai ser responsável por esse projeto. Então, ele vai ser responsável por aquilo que se discutiu, aquilo que se decidiu ao fazer o projeto, tá? E o professor, qual o papel do professor nesse momento? Ele é um mediador, ele é um orientador. Então, ele vai estar acompanhando com olhos críticos e com olhos, assim, realmente fora do processo, para fazer o quê? Para realmente apontar, nos momentos que há necessidade de ser apontado, as dificuldades e trazer lá alguns caminhos alternativos, tá? Ele vai orientar, só que quem vai estar decidindo sobre todo o processo é o aluno, só que ele vai orientar quando ele vê que alguma coisa não está fluindo de forma adequada. Ele vai fazer com que os alunos possam refletir. Então, por isso que ele é mediador e orientador, tá? Pode seguir. Então, professores, agora nós vamos trazer aqui uma situação para vocês poderem ver como que se desenvolve um projeto diante de tudo aquilo que eu mencionei anteriormente, tá? Então, a gente tem uma pergunta, uma situação problema, no caso, que é incentivar uma comunidade a economizar água. O que fazer, então? Então, os alunos, eles têm que procurar caminhos para poder fazer o quê? Possibilitar uma solução, um produto final, no qual vai auxiliar a comunidade a economizar água. Com isso, ele vai desenvolver toda a parte de pesquisa, toda a parte de levantamento de dados, ele vai poder buscar formas de discussão do que seria melhor para proporcionar. Com isso, eu vou estar usando conceitos em relação à matemática, vou estar colocando a questão das competências emocionais, socioemocionais em jogo também, por causa da questão de você estar vendo a situação do outro, a comunidade economizar água, no caso, né? Então, eles vão colocar tudo isso, que é todo aquele processo que eu mencionei anteriormente para vocês, para poder desenvolver o quê? Eles aqui, esse grupo, decidiu-se por desenvolver uma cartilha com produto final. Então, todo o processo, todas as informações que estarão ali, todos os dados que estarão ali, toda a pesquisa que estiver ali, vai buscar o quê? Uma linguagem mais apropriada para a questão da comunidade. Com isso, você vai usar da língua portuguesa, você vai pegar, você vai estar também trazendo para si a questão da parte da biologia, da questão do cuidado, né, da questão do ambiente. Então, tudo isso seria o conhecimento que ele vai mobilizar para fazer essa cartilha, para poder selecionar aquilo que realmente é importante para estar ali, para que na hora que alguém da comunidade possa ler, realmente vai fazer o quê? Vai pensar e refletir e vai buscar sugestões daquela cartilha para poder fazer essa economia de água, no caso, tá? E aqui ainda o grupo, ele está apontando 2 caminhos em relação a essa cartilha, tá? Que seria um caminho online e outro caminho físico. Então, ele seria aqui, por meio de e-mail das pessoas, então, eles teriam que fazer também todo um levantamento, tá? Para poder ter acesso a essas pessoas, ou as pessoas, assim, chaves da comunidade, para que elas pudessem disparar também. Então, tem toda uma estratégia, tá? Então, com isso, você está também desenvolvendo a questão da competência lógico, em relação à questão lógica da situação, no caso, né? E você também pode estar distribuindo de forma física. Então, você vai ter toda uma produção desse material físico, no caso, dessa cartilha. Então, você vai ter o quê? Você vai ter a preparação da cartilha, você vai ter a edição da cartilha e você vai ter a publicação dessa cartilha, para depois ser distribuído de forma física. Então, eu tenho todo o mecanismo de começo, meio e fim dentro de um projeto para pegar e ter esse produto final, tá? Pode passar.
Aí o outro grupo, ele vai trabalhar o quê? Ele também fez toda a discussão que eu já apontei anteriormente para vocês, tá? Fizeram todos os levantamentos. Aqui eles estão fazendo o quê? Estão utilizando de todos os seus conhecimentos dentro da tecnologia. Por quê? Porque eles querem desenvolver aqui como se fosse um simulador, que é um aplicativo, né, que vai ficar online, que a pessoa possa fazer o quê? Ela possa calcular o consumo de água em várias atividades. Tomar banho, lavar quintal, arrumar a cozinha. Então, com isso, vai possibilitar o quê? Que a pessoa possa realmente verificar a questão, assim, aonde ela pode estar economizando mais água, né? Então, aí a questão de matemática também, que a gente vê aqui, porque nesse aplicativo você vai ter que ter conceitos justamente para poder estar trabalhando com tempo, gasto, quantidades, né, para poder fazer toda a relação, para realmente ver benefício em relação a custo, né, então eu tenho custo-benefício em relação à economia também, por quê? E também tenho também a questão de que eu terei o quê? Uma forma de estar contribuindo com a questão ambiental e também contribuindo com a questão até mesmo financeira, né? Então, isso tudo eles vão levantar durante o processo, vão ver a melhor forma e vão achar uma maneira de fazer esse aplicativo. Vão visitar vários sites onde vão possibilitar a construção do aplicativo, vão ter que estudar muito a questão realmente da tecnologia, porque não é algo simples, tá? Mas aí o professor estará como o quê? Como colaborador, como mediador, e vai orientar e vai passar assim, vai mostrar a eles quais os caminhos que ele pode utilizar e auxiliar também na aprendizagem em relação a esses caminhos, né? Por isso que aqui a gente tem muito em negrito o papel do professor. Aqui nessas duas situações fica bem claro que ele será um colaborador. Ele vai estar atuando junto ao processo, junto com os alunos. Ele não vai explanar uma aula simplesmente, que a gente fala que é uma aula vertical. Ele não vai simplesmente passar de um conhecimento para o outro. Ele vai fazer o quê? Ele vai participar do processo onde vários conhecimentos estarão lá em jogo e outros surgirão diante do desenvolvimento dos alunos, tá? Pode passar. E aí, nós vamos falar um pouquinho agora, espero que tenha sido claro para vocês, em relação à questão da aprendizagem baseada em projetos, e agora nós vamos conhecer a outra aprendizagem, que é a aprendizagem baseada em problemas, que a nossa colega Meire vai estar falando com a gente, né, Meire? Vamos lá, bem? Isso aí, Sandrinha, obrigada. Olá, professores, espero que estejam todos bem. Então, vamos falar um pouquinho da segunda forma, do segundo tipo de metodologia que trataremos na TPC de hoje, que é a metodologia ativa, aprendizagem baseada em problemas. Então, nós temos aqui o tipo, né, de metodologia baseada em problemas como uma proposta que procura colocar o estudante frente a alguns problemas, né? E aí, de acordo com esses problemas elencados, levantados pelo professor, esses alunos procurarão possíveis soluções. Então, neste caso, neste tipo de metodologia ativa, o aprendizado ocorre quando o professor, então, traz para a sala de aula problemas que podem ser reais ou fictícios, e os alunos, então, deverão se reunir em grupos para discutirem, estudarem e adquirir novos conhecimentos para encontrar aí as possíveis soluções desse problema trazido pelo professor, tá? Nesse tipo de metodologia ativa, que é a aprendizagem baseada em problemas, o papel do professor, então, é central, é o papel fundamental em todo o processo. Muito mais que um repassador de conteúdo, como nós colocamos aqui no PPT, o professor ele vai atuar como um orientador, um mentor, um verdadeiro guia, como nós pusemos aqui, que vai orientar o aluno nesse aprendizado. Lembrando que esse tipo de metodologia ativa traz o aluno também como protagonista, o aluno que também tem voz e que vai participar ativamente do seu processo
de aprendizagem. Só lembrando, nas bibliografias, nós também encontramos aprendizagem baseada em problemas, como uma sigla, né? A gente pesquisando e estudando o material, nós vimos que esse tipo de metodologia ativa, ela pode aparecer, então, com essa sigla que é PBL, do inglês, que é o Problem Based Learning, que é justamente trazer estudos de casos baseados em problemas que o professor vai elencar, que o professor vai sugerir para a sala, e esses alunos, então, reunidos em grupos, vão discutir sobre aquela situação, problema, e levantar possíveis soluções, tá bom? Prosseguindo, então, nós temos as vantagens desse tipo de metodologia ativa, que é a aprendizagem baseada em problemas. O primeiro que nós elencamos aqui, estimula os diferentes estilos de aprendizagem dos alunos. Nós já falamos em outras ATPCs que os nossos alunos têm ritmos diferenciados de aprendizagem, né? Uns aprendem com maior facilidade, outros demoram um pouquinho mais para assimilar aquele conteúdo. Então, nesse tipo de metodologia ativa, nós vamos ter esse estímulo, né? E favorecendo esses diferentes estilos e ritmos de aprendizagem dos nossos alunos. E a gente vai ver também que aumenta a responsabilidade dos estudantes, que agora passam a ter mais vontade, mais disciplina para estudar. E lembrando, como nós já falamos na semana passada, sobre a questão do socioemocional, vai trabalhar isso também no aluno, né? Resgatando o tema da nossa outra ATPC. Então, vai estimular esse aluno a querer ter uma autodisciplina, né? E estudar melhor, e se focar melhor, porque agora ele tem problema para ser resolvido. Então, ele vai trazer possíveis soluções. Nesse tipo de metodologia ativa, a gente pode usar o termo aqui, que é o brainstorming, que é aquela tempestade de ideias, onde todos os alunos vão trazer possíveis soluções para aquele problema levantado. Então, todas as possibilidades valem, todas as sugestões valem, tudo aquilo que o aluno trouxer é válido, vai ser usado, vai ser considerado. Então, a gente pode falar que, nesse tipo de metodologia ativa, nós temos também o protagonismo, como eu já falei, a Sandra também mencionou, quando falou de aprendizagem baseada em projetos. No baseado em problemas, nós também vamos ter esse aluno protagonista e esse aluno também responsável pelo seu estudo, responsável por trazer ideias, por trazer tudo aquilo que ele sabe sobre aquele problema, ok? Sem contar que esse tipo de metodologia também estimula a leitura, o raciocínio lógico, e possibilita ao aluno discutir com os seus colegas, com os seus pares, com o seu professor, essas possíveis soluções encontradas para aquele determinado problema. Vai incentivar também a investigação, esse aluno ele vai mais a fundo naquele problema, levantando maior número de hipóteses, de possibilidades, de soluções para aquele problema. Além do que também, nós vimos que vai estimular e desenvolver o trabalho em equipe, porque, como eu já disse, esse tipo de aprendizagem baseada em problemas, né, esse tipo de metodologia, vai estimular o trabalho em grupo. Esses alunos, então, vão fazer discussões com os seus pares e ali também com o seu professor, ok? E também vai permitir a interlocução das disciplinas. Nós vamos ter aqui, nesse tipo de metodologia, a interdisciplinaridade, né? Então, essa troca de informações, de experiências entre as áreas, entre as disciplinas, ok? Continuando, então, vamos trazer aqui para vocês também os passos essenciais desse tipo de metodologia ativa, que é, inicialmente, a apresentação de um problema. Então, o professor traz um problema, como eu já falei, que pode ser fictício ou real, para que a turma traga possíveis soluções. Aí o próximo passo seria, então, a definição, a formulação desse problema. Porque o professor traz o problema em aberto e depois há necessidade de formular esse problema, de organizá-lo formalmente.
E depois, um terceiro passo seria a criação desse repositório de conhecimento. O que seria esse repositório de conhecimento? Nada mais é, então, do que essa lista do que já sabemos sobre o problema, né? Então, é mais ou menos fazer aquilo que eu falei há pouco. Trazer o brainstorming, então, todas as ideias, né? Aquela tempestade de ideias que os alunos têm e organizar isso numa lista daquilo que os alunos já sabem e daquilo que eles vão ter que se aprofundar para solucionar aquele problema. Vai gerar também possíveis soluções, como eu já disse, então tudo que o aluno trouxer é importante para depois então se organizar, se formalizar aquele trabalho que vai ser realizado pelo aluno, discutido pelo grupo, né? Enfim, traz então essas possíveis soluções. E também um outro passo é a formulação dos desafios dessas soluções, né? Então esse aluno ele vai ter que investir no autoaprendizado e no aprendizado guiado, porque o professor, como eu falei, ele não é aquele que só vai repassar o conhecimento, mas ele vai ser o mentor, ele vai guiando este grupo de alunos nas discussões desse problema e nas possíveis soluções que os alunos trouxerem. E também o compartilhamento com a classe das descobertas e das soluções que forem sendo encontradas, das soluções que forem sendo propostas. Ok? Continuando aqui, eu trago um exemplo para vocês, para a gente entender melhor o que é, então, este tipo de metodologia ativa, que é a aprendizagem baseada em problemas. Por exemplo, aqui, a gente tem um rio que está numa cidade, numa determinada cidade, ou um córrego que passe perto da escola, enfim, encontra-se poluído. Esta é a situação problema. Esse é o estudo de caso que o professor traz para a sala de aula e os alunos, então, em grupo, vão se organizando para trazer as possíveis soluções. Então, aí a pergunta do professor, como podemos solucionar este problema? Então, aí, a partir desta pergunta, dessa situação problema, várias questões vão aparecendo. Como eu falei, a interdisciplinaridade, você vai ter questões de biologia sendo levantadas, de geografia, de física, de química, enfim. Por que não de história, geografia, né? Da outra área, enfim, vão ser abordadas ali para a discussão deste problema. E aí sim, juntos, os alunos vão chegar a uma conclusão de como resolver esse problema. Tá? Então, para nós fazermos um resumo e até uma comparação do que a Sandra mencionou sobre a aprendizagem baseada em projetos, nós vamos ter, ambos são metodologias ativas, mas eles são metodologicamente diferentes, certo? Ambos colocam os alunos como protagonistas do processo de aprendizagem. Então, agora eu vou fazer aqui, né, essa comparação entre os dois tipos de metodologia. Ambos vão trabalhar de forma colaborativa. Então, alunos em grupos discutindo, trazendo soluções para um determinado problema. Então, o aluno não vai trabalhar sozinho, solitário. Ele sempre vai estar, ao contrário de estar sozinho, vai estar numa equipe, num grupo para interagir, colaborar, cooperar com os seus pares, com os seus colegas. Ambas possuem um problema, tanto o que a Sandrinha trouxe, baseada em projetos, como esta, baseada em problemas, elas vão trazer, então, um problema para ser resolvido na sala. Só que, diferentemente, agora eu vou trazer a diferença da aprendizagem baseada em problemas, neste tipo de metodologia ativa, eu não tenho um processo, não tenho uma projeção, eu não tenho necessariamente um produto final, como a Sandra mencionou, que é aquele produto público que vai sair dos portões da escola para fora. Então, neste tipo de metodologia ativa, nós temos o problema e os alunos vão elencando ali as possíveis soluções para esse problema. Nós não temos, então, necessariamente aqui um produto final. Tá? Nesse caso, então, existe um problema e ele vai ser respondido, ele vai ser resolvido entre os alunos ali nos seus grupos. Então, nesse caso, os alunos vão trabalhando colaborativamente, vão fazendo pesquisas, vão fazendo investigações, discussões, vão tentando convencer um ao outro daquela solução que eles trouxeram, vai consensuando sobre aquela possível solução. Ou seja, todo esse trabalho em grupo vai sendo realizado até chegar em uma resposta de uma pergunta que foi aí elencada pelo professor. Mas nós não temos um produto final. Nós não temos um processo metodológico de etapas, como acontece nos projetos. Então, nesse caso,
na aprendizagem baseada em problemas, não vai existir esse processo metodológico de etapas para produzir algo, para ter um produto final. E sim, única e exclusivamente aí a proposta desse trabalho cooperativo de pesquisa, a investigação, como eu já falei, a aprendizagem em grupo, a troca, o diálogo, para se chegar a uma resposta de um problema. Ok? Agora eu passo a palavra para a nossa amiga Luciane, que vai falar um pouquinho com vocês sobre a instrução por pares. Lu, com você a palavra. Professores, então agora nós vamos falar sobre a instrução por pares. A instrução por pares, ela é uma metodologia que foi desenvolvida pelo professor de física da Universidade de Harvard, o Eric Mazur. Ela pode ser utilizada em todos os segmentos e com todas as disciplinas. Então, essa metodologia, ela promove a aquisição do conhecimento a partir da colaboração entre os alunos, desenvolve a comunicação, relação interpessoal e contribui também aí para o desenvolvimento das competências socioemocionais. Neste método, o professor ele chama o aluno para a corresponsabilidade no processo de aprendizagem, porque os alunos vão aprender um com o outro, tá? Então, esse ensino, ele acontece de aluno para aluno. Pode passar, Meire. Para desenvolver a instrução por pares, ela segue alguns passos, tá? Então, coisas que são importantes. O objetivo, o professor ele precisa, então, definir qual o resultado que ele espera ao final da interação entre os alunos. Então, é uma metodologia que precisa de planejamento. Intencionalidade. Então, o professor ele vai organizar a turma em duplas ou em grupos, mas ele tem que levar em consideração aí as habilidades e conhecimentos de cada um. Então, essas habilidades e conhecimentos precisam ser complementares. Então, é importante fazer um agrupamento produtivo. Então, não colocar alunos no mesmo grupo que tem muita diferença de aprendizagem, porque a gente quer promover a discussão. A gente não pode ter aquele grupo em que só um aluno fala e o outro só ouve, tá? Então, pensar aí no agrupamento produtivo. Troca. Então, os alunos, eles aprendem um com o outro ao longo dessa interação. E isso promove, então, trabalha a comunicação e a autoconfiança dos alunos. Então, o aluno que explica, ele auxilia o aluno que tem dificuldade, mas ele também é beneficiado, porque quando ele expõe o que ele sabe, ele também aprende mais, né? Supervisão. Então, é importante que o professor, ele acompanhe essa interação entre as duplas, entre os grupos, para garantir, então, que todo mundo tem espaço aí para discutir, para expressar suas ideias. E tem a apresentação, que é quando os alunos apresentam a resolução do desafio proposto, que construíram aí colaborativamente e demonstram aquilo que aprenderam, então, ao longo do processo. Pode passar, Meire. Aqui a gente tem um exemplo, poderia ser de qualquer aula e qualquer tema, mas aqui no caso uma aula de química com o tema qualidade e tratamento da água. O que o professor deve fazer, então, é preferível que ele procure uma maneira de fazer com que os alunos estudem antes da aula. Poderia ser utilizada a metodologia de sala de aula invertida, que a Meire explicou para a gente na TPC anterior. Então, o professor envia algum material, se o aluno tiver acesso à tecnologia, pode enviar vídeo, pode usar a estratégia da gamificação, pode, então, enviar um material digital. Se o aluno não tem acesso à tecnologia, o professor pode mandar um material impresso, indicar a leitura do livro didático. Então, depois que o aluno estudou em casa, o professor, na sala de aula, ele vai fazer uma exposição breve, aí de uns 20 minutos, sobre o tema. Importante retomar o material que o professor disponibilizou para os alunos. Então, depois disso, ele propõe uma questão acerca do assunto abordado, no nosso caso aqui, então, qualidade e tratamento da água. O professor pode, por exemplo, fazer uma questão sobre as etapas de tratamento da água. É importante que o professor tome cuidado com o grau de dificuldade dessa questão. Então, precisa
pensar o que foi trabalhado, que o menino conseguiu aprender, tanto com o material que ele estudou em casa, como que ele conseguiu aprender nessa exposição aí de 20 minutos que o professor fez. A questão, ela tem que ser respondida individualmente, e o professor é que vai definir como que ele vai receber essa resposta. Normalmente, costumam as questões serem testes, porque é mais fácil de fazer essa avaliação do resultado ali na hora. Como poderia, então, o professor receber a resposta dos alunos? Poderia ser por plaquinha, com as alternativas A, B, C, D, E. Poderiam ser cartões coloridos, aplicativos, poderiam ser formulários do Google, ou simplesmente o aluno pode levantar a mão. É importante nessa etapa aqui tomar cuidado em relação ao tempo. Precisa dar tempo suficiente para que o aluno resolva as questões. Nós já falamos em outra TPC que o tempo influencia no resultado. Então, pensar aí o grau de dificuldade que você colocou na questão e pensar que tempo que vai ser suficiente para que eles consigam resolver. Responder individualmente, então o professor vai verificar aí a porcentagem de acertos. Se a média tiver entre 30% a 70%, então o grupo vai discutir essa questão novamente. Eles vão discutir a questão, mas cada um vai responder de novo individualmente depois que eles discutiram. Importante que o professor não fala a resposta correta antes que eles façam essa discussão e revisem aí essa questão. Então, depois que eles responderam novamente, o professor analisa o resultado junto com os alunos e decide se ele vai propor outra questão ou se ele vai, então, retomar a discussão do conceito que ele apresentou anteriormente. Pode passar, Meire. Com esse slide, acho que fica mais claro entender o que eu falei no slide anterior. Então, o professor faz uma breve exposição aí dialogada e os alunos respondem a questão individualmente. Se o número de acertos for menor que 30%, então o professor revisa o conceito novamente, utilizando aí uma estratégia diferente. Se o número de acertos for maior que 70%, então o professor corrige a questão com os alunos e decide se ele vai fazer uma nova questão sobre o mesmo assunto ou se ele vai partir para o próximo tópico. A metodologia por pares, ela acontece aqui no que está em azul. Então, o professor faz a exposição dialogada, os alunos respondem a questão individualmente. Se o número de acertos ficar, então, entre 30% e 70%, o professor coloca os alunos para discutir em grupos, e eles vão pensar aí como resolver a questão. Como eu disse, é importante não ter falado para os alunos a resposta, eles vão decidir qual resposta é mais adequada, mas é individual também. Eles discutem juntos, mas cada um, depois de conversar sobre o que seria a resposta mais correta, mais coerente, cada um decide qual resposta vai colocar, apresenta de novo, o professor avalia. Se o número de acertos, então, for menor que 30%, então talvez seja melhor fazer a revisão de novo, pensar numa nova estratégia para abordar esse tema e colocar novas questões. Se for maior que 70%, que é o esperado, então o professor corrige com todos os alunos a questão e daí, de novo, ele decide se ele faz uma nova questão sobre o mesmo assunto ou se ele vai passar, então, para o próximo tópico. Pode passar, Meire. A instrução por pares, ela traz aí alguns benefícios para a aprendizagem. Então, quais seriam esses benefícios? Ela desperta o engajamento do aluno. Então, à medida que as questões vão sendo respondidas, que o número de acerto aumenta, os alunos eles tendem a ficar mais curiosos, a respeito do assunto que o professor propôs. Então, com a evolução aí do processo de ensino-aprendizagem, que depende da interação e da participação nas atividades, o nível de engajamento ele aumenta. Então, quando os alunos percebem uma evolução gradativa do conhecimento dele. Por isso que eu falei da importância de
pensar nas questões que o professor está propondo, porque se propor questões muito difíceis que eles não são capazes de realizar, isso faz o efeito inverso, porque vai gerar uma frustração. Essa metodologia, ela também estimula o aluno, porque ele assumir, então, uma postura proativa. Então, lembram da pirâmide de aprendizagem que a Sandra apresentou? Que mostrava que discutir, praticar e ensinar são métodos de aprendizagem ativa? Então, na metodologia de instrução por pares, os alunos eles interagem por meio das discussões. Então, essa taxa de aprendizagem, nessa metodologia, ela pode chegar até 95%, de acordo com aquela pirâmide que a Sandra Oliveira apresentou no início dessa TPC. Então, diferente do que acontece numa aula expositiva, onde o aluno tem uma participação passiva, a instrução por pares, ela possibilita, então, que o aluno seja protagonista da sua aprendizagem. Outro benefício é que confirma a tendência, então, das metodologias ativas da aprendizagem. A instrução por pares, ela reforça os resultados obtidos com essas metodologias ativas, porque ela é uma estratégia relativamente tranquila. Ela não é tão diferente assim das metodologias tradicionais e ela pode ser utilizada aí sem o uso da tecnologia. Ela também agrega, outro benefício é que ela pode, então, agregar o uso da tecnologia. Você pode fazer sem, mas você pode fazer com o uso da tecnologia. Então, oferecendo tanto lá, como a gente falou, na metodologia da sala de aula invertida, disponibilizando alguma inovação tecnológica para o aluno, ou também ali na hora de fazer a contagem dos resultados. Você pode usar, como já falei, os formulários do Google, pode usar alguns aplicativos que existem para fazer essa contagem também. Pode passar, Meire. Então, antes de passar para a Aline, que vai falar para a gente sobre educação especial, eu quero falar para vocês que nós apresentamos aqui, então, mais 3 sugestões de metodologias ativas que existem, que podem auxiliar o trabalho de vocês. Mas, professor, é você que vai decidir se alguma delas é viável para ser utilizada com as suas turmas. Então, mesmo estando aí no trabalho à distância, é possível realizar algumas adequações, por mais que elas tenham sido pensadas para ser realizada nas aulas presenciais, com algumas adequações, também é possível utilizar essas metodologias. Então, tem professor que utiliza o Google Classroom, que tem um contato mais direto com o aluno. No caso da metodologia que eu falei, da instrução por pares, poderia formar os grupos pelo WhatsApp. Então, se vocês testarem aí alguma dessas metodologias e quiser compartilhar essas boas práticas, vocês podem pedir para os PCs enviarem para a gente divulga na área. E a diretoria de ensino, ela também tem um site de boas práticas que podem ser divulgadas lá. Então, professor, de novo eu ressalto que são sugestões e que a nossa intenção é auxiliar o trabalho de vocês. Se vocês acharem pertinente utilizar alguma dessas metodologias e quiser compartilhar com a gente, nós vamos ficar muito felizes de poder compartilhar com os demais professores também. Agora sim, então vou passar a palavra para a Aline Crociari, que vai falar para a gente aí sobre educação especial. Essa palavra, Aline. Olá, professores. Espero que todos vocês estejam bem. Farei agora uma breve reflexão a respeito da educação especial neste contexto de metodologias ativas. Vocês já ouviram aí as minhas colegas de trabalho falando, então nós vamos pensar que tudo o que foi falado contribui muito para o trabalho com os alunos público-alvo da educação especial. Qual que é a importância, então, das metodologias ativas nesse contexto de educação especial? Elas são importantes? Com certeza que são. Né? O que elas podem trazer de benefícios para os nossos alunos público-alvo da educação especial? Uma das primeiras coisas é o engajamento desses alunos com deficiência nas aulas, né? A participação deles e com a utilização desses diversos tipos de metodologia que foram apresentados aqui, a gente consegue sim garantir a aprendizagem de todos.
inclusive inserir o aluno com deficiência nesse contexto. Por quê? Também a metodologia ativa, as metodologias ativas, perdão, elas ampliam a autonomia desse estudante, o que para o contexto de educação especial é fundamental. Aliás, essa é uma das nossas maiores lutas, né? É desenvolver a autonomia do estudante com deficiência, né? Para que ele possa participar, para que ele possa refletir, para que ele possa pensar e para que ele possa desenvolver as suas atividades de forma autônoma, tá? Além disso, também permite um olhar mais apurado por parte de nós, professores, a respeito daquele aluno, né? É muito comum os professores perguntarem como faço para olhar para o aluno com deficiência, né? De que maneira esses trabalhos, né? Esse tipo de trabalho pautado nas metodologias ativas, ele traz para nós um olhar mais apurado a respeito desses alunos. As meninas já disseram aqui a respeito do ritmo, que é o tempo de cada aluno, e do estilo de aprendizagem, que é o como. E o aluno com deficiência inserido nesse contexto, trabalhando com os demais, com os seus colegas, com os seus parceiros de sala, né, facilita para nós esse olhar um pouco mais apurado a respeito da aprendizagem dele, de todo o percurso que ele faz para obter a aprendizagem. Além disso, como já falei aqui, só complementando, tá? Engaja os alunos na prática da aprendizagem. A prática no sentido de pensarmos, tá? Que os nossos alunos com deficiência, eles têm muito mais facilidade para aprender, para se apropriar da aprendizagem, quando esse conhecimento, ele encontra-se dentro de um contexto concreto, que é tudo que foi trabalhado aqui até então. Pode passar, Meirinha. Além, né, de facilitar aí a inclusão do nosso aluno como um todo, né, na sala de aula, na participação, na interação com os colegas. E aí, mais uma vez, eu trago não a inclusão no sentido, né, no sentido de separar aluno de inclusão, eu trabalhei e eu envolvi os alunos que são de inclusão e os alunos que não são, até porque nós já trabalhamos a respeito desse contexto, né, já trabalhamos a respeito desse conceito, não se tem alunos de inclusão, são alunos com deficiência, público-alvo da educação especial. Mas a inclusão aqui nesse contexto de metodologias ativas com foco na educação especial, ela aparece no sentido de possibilitar ao aluno participação e aprendizagem. E isso está posto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Além disso, existem as particularidades, como, por exemplo, no caso dos alunos com autismo. Por quê? Nós sabemos que os alunos com autismo, uma das maiores dificuldades dessas crianças, ou eu prefiro chamar, vamos assim dizer, de necessidades, é a interação com o outro. E o uso das metodologias ativas auxilia esse aluno no envolvimento com a turma. Pensando num contexto dos alunos com deficiência física, muitos deles possuem dificuldades em função do próprio comportamento motor para escrever. E quando a gente utiliza os recursos da informática, eles conseguem com mais facilidade digitar as letras, se envolver melhor na atividade, e todo esse caminhar vai contribuir para o desenvolvimento da autoestima deles, fazendo com que eles se sintam mais motivados, porque eles conseguem se envolver com a atividade. E também uma outra particularidade aqui importante é o aluno surdo, porque no contexto de discussão, de produção de textos, ele amplia o seu vocabulário na língua portuguesa, já que a Libras é a primeira língua do surdo e a língua portuguesa é a segunda. No caso dos nossos alunos que escutam, né, a primeira língua é a língua portuguesa e a segunda é a língua brasileira de sinais. Então existe aí uma troca nesse trabalho em grupo, nessa interação, isso amplia a língua portuguesa no contexto do surdo e amplia para os nossos alunos ouvintes, que são colegas desses alunos surdos que estão na sala, também o uso da Libras. Então, a gente vê aí várias características positivas no trabalho, né, com as metodologias ativas aí para os alunos com deficiência e público-alvo da educação especial. Pode passar, Meirinha. E aí, então, serei breve, né? As metodologias ativas promovem diferentes formas de ensinar, e isso amplia a possibilidade de aprendizagem dos nossos alunos com deficiência. Finalizo aqui a minha fala, que apesar de breve, espero ter sido significativa, deixando aí para vocês a imagem do cacto, né? Aos professores de biologia,
Eu aviso que a minha ideia aqui não é discutir sobre as propriedades do cacto, mas sim dizer o que ele simboliza, né? Uma planta que simboliza resistência, que simboliza força, a adaptação e, sobretudo, a persistência, porque ela é capaz de sobreviver a ecossistemas muito áridos e quentes, como os desertos, as caatingas e os cerrados. O cacto, gente, ele possui uma resistência que poucas plantas possuem. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Passo a palavra para a Meire para finalizar, então, o nosso ATPC. Vamos lá, então. Obrigada, Aline. Vamos, então, para a nossa atividade do dia, professor. Nós temos aqui, trazemos para vocês 2 atividades. Então, vamos à leitura delas. Professor, com base na TPC sobre metodologias ativas 2, cite quais dessas metodologias você já utilizou nas suas aulas. Lembrando, então, que nós temos a aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas e a aprendizagem por pares. Então, aqui, vocês, professores, ao responderem essa atividade, vocês vão ter lá qual dessas metodologias citadas na TPC de hoje vocês já utilizaram em suas aulas, ok? A segunda questão é, professor, com base na atividade sobre metodologias ativas 2, selecione a opção que diferencia a aprendizagem baseada em projetos da aprendizagem baseada em problemas. Vocês se lembram? Quando eu trouxe a aprendizagem baseada em problemas, eu trouxe as semelhanças e a diferença entre baseada em problemas e baseada em projetos? Pois então, essa atividade vai levar você, professor, a trazer à sua memória aí essa diferenciação que nós falamos, ok? Dando continuidade aqui, eu trago para vocês o feedback da avaliação que vocês fizeram a respeito do nosso trabalho de ATPC da semana passada, ok? Então, nós tivemos 327 professores respondendo a nossa avaliação. Desses 327, nós tivemos 70% avaliando como muito bom, 29,1% avaliando como satisfatório, e aqui não apareceu, mas tivemos 3 professores, o que dá 0,9% avaliando o nosso trabalho como insatisfatório, tá? Então, nós trouxemos aqui para vocês algumas avaliações, algumas falas de vocês, professores, para nós, nesta avaliação da TPC sobre metodologias ativas 1, que foi realizada na semana passada. Então, nós tivemos professores dizendo: gostei das dicas disponibilizadas, muito oportuna e inspiradora, pauta significativa com troca de ideias que contribuirão para melhorar o ensino-aprendizagem, muito relevante a pauta, contextualizou a teoria à prática. A didática utilizada por vocês é fantástica. As ATPCs são sempre esclarecedoras e de aprendizado, e estão me ajudando muito a entender essas novas dinâmicas. Achei muito importante, pois, além de instrutiva, foi esclarecedora, apresentando exemplos práticos. A pauta foi um estimulante a novas práticas, incentivando-nos a buscar caminhos mais atrativos ao desenvolvimento das aprendizagens dos nossos alunos. A outra pauta muito produtiva, enriquecedora para a minha prática docente. Quero aprender mais. Então, esses foram feedbacks de vocês, professores, em relação ao nosso trabalho de ATPC da semana passada. E eu quero agradecer a você, professor, que tem avaliado, que tem olhado para as nossas ATPCs, para esse nosso trabalho, que temos nos dedicado muito para levar a vocês um trabalho de excelência. Então, reforço a importância de vocês avaliarem o conteúdo das nossas ATPCs, aquilo que temos trazido para vocês, porque de acordo com essas avaliações, com esse feedback que vocês têm nos dado, nos leva a aprimorar cada vez mais o nosso trabalho, né? Para levar a vocês um ATPC de qualidade, assuntos relevantes e que sejam do interesse de vocês. Então, nós estamos aqui para agradecer a participação de vocês nesses feedbacks, nessas avaliações que vocês têm dado ao nosso trabalho. Continuando, então, nós temos a avaliação dos PCs, né, dos professores coordenadores,
e na avaliação deles constava: classifique a relevância desta pauta como instrumento de apoio à atuação do professor da área de Ciências da Natureza e Matemática, no que se refere à apropriação de diretrizes e programas estratégicos da SEDUC. Indique 1 para menos relevante e 5 para mais relevante. Tivemos 30 professores coordenadores respondendo a esta avaliação. Desses 30, 6 responderam, colocaram ali, apontaram 4, né, indicaram 4 como relevância da nossa ATPC, então isso totalizam 20%, e os 24 outros professores coordenadores dando a nota 5, né, como mais relevante sobre a nossa ATPC. E aí algumas frases, né, algumas devolutivas desses professores coordenadores. As metodologias ativas são importantíssimas na aprendizagem do aluno, tema de grande relevância, principalmente neste momento de atividades não presenciais. Como sempre, as ATPCs preparadas por vocês contribuem muito para as necessidades da escola nesse momento. Pauta excelente, bastante objetiva, bem dentro das possibilidades das escolas. Lembrando que a gente traz aqui para vocês, nesses PPTs, os retornos que mais apareceram, né, nas avaliações. Então, aquilo que foi mais pontuado, a gente traz aqui para compartilhar com vocês. Ok? Então, mais uma vez, nós agradecemos a participação de vocês. Lembrando que, ao responderem àquela atividade proposta, vocês estão também consolidando aí a sua presença nesse ATPC, então contamos com a participação de todos vocês, ok? Passo agora para a Sandra, que vai dar a continuidade e a finalização da pauta deste dia. Muito obrigada, professores. Obrigado, Meire. Professores, então aqui estão presentes os links para responder às avaliações, tá? Vou estar pontuando para vocês a necessidade de responderem no dia que vocês fazem o ATPC, para que nós possamos ter a devolutiva para poder estar fazendo todo esse trabalho de levantamento, como a Meire nos apontou anteriormente, tá? E temos uma novidade em relação à avaliação dos professores. Como sugestão de uma professora, nós colocamos na avaliação para que vocês coloquem o e-mail de vocês. Por quê? Dessa maneira, a resposta que você colocar ali vai estar sendo enviada para você, e você tem como estar mostrando ao seu PC que você participou, que você fez o ATPC, que você fez a atividade, que você respondeu a avaliação, tá? Então, aqui mais uma consideração, acatando as sugestões de professores, tá? E o professor coordenador respondendo também para poder estar validando, tá? Em relação à sua participação também no acompanhamento desse ATPC, tá? Não esqueçam de responder logo após vocês estarem finalizando a ATPC da área, no caso, responderem, tá? Não deixe para depois, tá bom, gente? Pode seguir? Aí, para que nós possamos, professores, terminar o nosso ATPC hoje, tá? Nós escolhemos aqui, são 2 frases, tá? É de um poema do Rubem Alves, que a gente traz para vocês. Para reflexão, por que nós fazemos todo esse trabalho de formação com vocês? Por que a gente tem todo o trabalho de estar selecionando metodologias, de estar buscando assuntos ligados ao currículo, as competências? Por quê? Porque nesse momento, tá, da educação, nós estamos passando por reflexões, e essas reflexões nos faz entrar em contato com o que nós tínhamos, o que nós temos e o que nós podemos ter, tá? Então, nós, professores, nós somos o quê? O agente transformador de um contexto chamado escola. E o que nós oferecemos aos nossos alunos vai permitir que eles possam ser pássaros em 2 condições, tá? Por isso que aqui está. Há escolas que são gaiolas. Então, a gente tem escolas que transformam os nossos pássaros em pássaros engaiolados. Mas tem escolas que são asas. O que significa?
que dá asas ao aluno, que possibilita que ele possa aprender e levar esse aprendizado para a sua vida. E através de toda essa nossa formação, dessa nossa escolha que a gente faz com tanto cuidado e dedicação para vocês, é que vocês possam fazer o quê? Transformar as escolas em asas, para que esses pássaros, sempre que são os nossos alunos, consigam alcançar alturas que a gente nem pode imaginar, e que a gente possa, daqui uns anos, encontrá-los e saber que eles estão fazendo a diferença nessa nossa sociedade. E a gente tem que pensar nisso, por isso que a gente tem todo o nosso trabalho, e a gente tem toda um carinho, uma peculiaridade de escolha, e de como a gente leva toda essa formação para vocês. Então eu deixo aqui para vocês, ó, a escola que são gaiolas, e a escola que são asas. Então quem é que vai decidir, né? Reflitam, professores. E, ó, muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima TPC. Beijo a todos.